As práticas, elas ajudam a mudar o fluxo da nossa energia. Olha só, toda vez, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Quando eu entrar no detalhamento das emoções, eu já vou fechar aqui a transmissão. Toda vez que a gente tem algum processo emocional intenso, a gente tem uma variação biológica que acontece no nosso corpo também, né? Então, uma pessoa muito estressada aumenta os batimentos cardíacos, por exemplo, né? Então, isso, as emoções, lembra, emoção é mover, é um movimento de energia que se revela também no corpo. Então, a gente tem variações físicas, sensações físicas, tá? Por isso que a gente tem que estar muito atento também a como que está o nosso corpo, fisicamente falando, né? E a gente, como reikiano também, Maria Cláudia tem que fazer reiki, hein, Maria Cláudia? Ia ser maravilhoso para você. Letícia já fez comigo. Então, quando a gente, por exemplo, com reiki, né, o que a gente faz num processo emocional? A gente sente, o plexo solar está muito ativo, né? O cardíaco está hipoativo. Quando a gente restabelece aquela energia, a gente ganha um outro fôlego para lidar com o processo emocional. É incrível, né? É muito poderoso, né? Então, a gente tem uma reação física no corpo. Então, se a gente tem recursos para, a partir de campos de energia, também restabelecer o corpo, além de toda a compreensão, né, lógica aqui das emoções, é importantíssimo, tá? Mas eu queria trazer para vocês também um pouco da fala de Buda, que é importante, gente, porque assim, vocês sabem que eu estou muito dentro da psicologia budista, né? É um lugar que eu amo, e que eu atuo, né, como instrutora. Então, assim, eu estou falando de neurociência, vou falar da psicologia budista, tá? Um pouquinho. Que é interessante, porque Buda, ele descreveu em detalhes as dificuldades e o sofrimento da existência, né? Foi esse o motivo dele de entrar em um caminho de, peraí, eu só me levanto daqui quando eu conseguir entender o sofrimento humano. Então, ele conseguiu descrever em detalhes essas dificuldades da nossa existência. Então, na psicologia budista, a gente nomeia de emoções perturbadoras. Então, por exemplo, a raiva, o medo, o desejo, o apego, os ciúmes, a inveja, a preguiça, a carência. Tudo isso a gente nomeia como emoção perturbadora, que a gente sabe que são fontes, né, de grande sofrimento mental e emocional nosso. E o que acontece? Se a gente não olha para isso, essas emoções perturbadoras vão conduzindo a gente para ações, e esse é que é o ponto onde eu quero chegar aqui com vocês. Isso assim, gente, emoção perturbadora conduz, se a gente não parar para olhar para ela, se a gente suprimir, se a gente resistir, se a gente ficar aderido, aderido é um pouco mais difícil até, né? Porque está aderido, não tem muito espaço. Cara, vai conduzir para a ação que gera ainda mais dor e sofrimento, não é assim? É assim, né? Então, em vez de dividir, em vez de distinguir entre emoção e pensamento, o budismo, por exemplo, a visão budista, né, da parte da psique humana, e isso eu acho incrível na filosofia budista, está mais voltado para o indivíduo compreender esses tipos de atividade mental que a gente tem. E a gente começar a perceber quais são as atividades mentais que levam a gente para o bem-estar e quais são as atividades mentais que levam a gente para emoções perturbadoras. Quais são as atividades mentais que vão levar a gente não só para o nosso bem-estar próprio, mas dos outros também. E quais são as atividades mentais que vão levar a gente
para ações nocivas, principalmente ações a longo prazo. Eu vou construir aqui um raciocínio com vocês. Esses circuitos neuronais, né, que vão fazendo a ponte, o vínculo das emoções, eles estão, gente, diretamente ligados ao que a gente chama de cognição, pensamento, corpo mental, tá? Então tem um arranjo anatômico que é muito coerente para mim na visão budista, que fala o quê? Esses processos, eles não podem ser separados. Então, o que eles querem dizer com isso? Que uma emoção, ela vai sempre surgir em um contexto de ação e pensamento. Não é do além. Eu só vou sentir uma determinada emoção perturbadora porque vem com um contexto das minhas ações e dos meus pensamentos. Quase nunca vai estar isolado dos outros aspectos da experiência nossa, entende? Então, por exemplo, a teoria freudiana é diferente, tá? Não estou dizendo que a gente exclui, mas é diferente. A teoria freudiana, ela fala assim, que, sei lá, uma cólera, tá? O ciúmes pode surgir sem a presença de qualquer conteúdo cognitivo, qualquer conteúdo conceitual particular. Por isso que na visão da psicologia budista, a gente olha para as nossas emoções perturbadoras e a gente cuida da narrativa delas em terapia. Mas a gente tem que ter uma mente calma, a gente tem que ter uma mente serena, gente, para que tudo isso se organize. Por quê? Senão, a minha elaboração, ela fica uma elaboração sem espaço para ter uma sedimentação daquela mudança. Se eu não tenho uma pacificação de mente, eu posso compreender os meus processos emocionais, mas eu não tenho base para aquilo poder sedimentar e dar o surgimento do lótus, o surgimento que passa por dentro dos pensamentos, que ficam ali repetidos, sendo construídos, né? Aquela cognição que se justifica o tempo todo. Então, a gente precisa criar uma base de competência emocional, entende? Para pacificação de fato. Isso, para mim, faz muito sentido. Deu para captar o que eu estou dizendo? O que eles querem dizer, a visão quer dizer o seguinte: a gente precisa dar espaço para a mente e a gente precisa criar práticas para desencadear o processo da narrativa mental. Eu vejo isso em consultório, né? Isso é a visão integrativa. Paciente que se trabalha sem prática de estabilidade, sem prática de esvaziar a mente, avança muito mais devagar. Muito mais devagar. O que avança no processo da gestão das emoções? Claro, eu perceber quais são as minhas perturbações. Eu preciso perceber minhas perturbações, eu não posso resistir a elas. Entender o meu mapa emocional e ter, juntamente com isso, práticas pacificadoras, entendem? Porque só entender, sem espaço para sedimentar a pacificação, daqui a pouco se repete. Aquele campo neural, ele volta, dependendo do gatilho, dependendo do evento que gera o gatilho, aquilo pode voltar à tona na mesma força anterior. Por quê? Porque eu compreendi aquele ponto em si, daquela situação de ciúmes, mas não a raiz que me leva para aquilo, que com o espaço contemplativo e a compreensão de como que para mim o ciúme surge, eu realmente consegui pacificar os ciúmes, entendem? É diferente, tá? Então, a forma mais simples, gente,
de estabelecer uma distinção entre as nossas emoções, a gente precisa, segundo a visão da psicologia budista, examinar a motivação. Isso, para mim, faz muito sentido. O que é isso, né? Qual é a minha atitude mental em relação àquela emoção? Então, assim, aquela atitude mental, mediante aquela emoção, vai apresentar um resultado, uma ação, concorda? Então, se uma emoção que eu estou tendo, ela fortalece a nossa paz interior e ela nos ajuda a gente a buscar o bem-estar dos outros, ela é positiva. Então, eu nutro aquilo. Então, ela é positiva, ela é construtiva. Agora, se aquela emoção que vem junto com um campo de atividade mental destrói a minha serenidade, me perturba profundamente, minha mente está perturbada, que pode querer ferir o outro, é óbvio que ela é negativa, que ela é perturbadora, tá? Então, quanto ao resultado ou às consequências, o único critério é o bem ou o sofrimento que a gente vai tendo por dentro dos nossos atos, por dentro das nossas palavras, né? Que vai afetar a gente mesmo ou o outro. Então,